Ora, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite interessado à minha pessoa e depois ao Guilherme. Convite esse que não é mais do que um desafio. O primeiro pensamento que, se eu estivesse no vosso lugar, me viria à cabeça é o que é que faz aqui um inspetor-chefe da Polícia Judiciária. Devo dizer que, normalmente, quando o dia se inicia com a Polícia Judiciária, não é um bom começo. Pelo menos eu tenho essa experiência pelo lado bom. Ora, a minha colaboração, mais do que colaboração, eu sou inspetor-chefe da Polícia Judiciária numa unidade de combate ao cybercrime. E por isso, para além de todas as outras questões que até já foram abordadas ali pelo Miguel, quase me roubando aqui a palavra, porque abordou exatamente pontos muito necessários e que nós vamos ter a oportunidade de discutir durante o dia de hoje. Um desses pontos é exatamente a utilização do blockchain. O blockchain já não é novo para alguns de nós, mas já começa a ter alguns anos. Ora, na Polícia Judiciária nós fomos deparando com situações criminais, é claro, em que a utilização do blockchain, nomeadamente em situações, vamos chamar para facilitar financeiras, é utilizado o blockchain, nomeadamente as moedas criptográficas ou os digital assets, mas em 90 e muitos por cento das vezes estamos a falar de bitcoins. E daí houve a necessidade de também nós recolhermos e aperfeiçoarmos as nossas... aliás, aproveitar um pouco para respirar, que estou aqui afastado de todos vós. Obrigado. E houve a necessidade de aprofundarmos estes conhecimentos do blockchain. Nomeadamente, e como eu estava a dizer, acima de tudo, para as moedas criptográficas. E quando foi lançado este desafio, o que eu pensei, vou lá estar durante algum tempo a falar um pouco sobre o blockchain e consultei uma série de fóruns e de amigos que fazem parte de um grupo de vários grupos de trabalho para alargar um pouco estes horizontes que estão, no nosso caso, muito centrados naquilo que é o Bitcoin. E desse grupo de amigos, de longa data alguns, deparei logo com o Guilherme Correia, que faz o favor de ser meu amigo e, além disso, tem um estudo já aprofundado sobre o blockchain, do qual já fez uma tese. Portanto, é um dos nossos especialistas. E pensei para comigo, para além de estar ali sozinho a falar um pouco sobre o blockchain, nada melhor do que convidar também para estar comigo o Guilherme, que vai fazer agora aqui uma comunicação e depois, no final, vamos ter aqui um pouco de tempo para depois vermos aplicações práticas do blockchain que possam ser aplicadas na área da saúde. E acho que no futuro vão ter grandes implicações. São grandes oportunidades que estão a surgir, algumas delas disruptivas, vamos ver. Vamos ter oportunidade por isso. Para já, chamo o Guilherme para me ajudar aqui a apresentar o blockchain. Se faz favor, Guilherme. Muito bom dia a todos. Dirijo desde já uma palavra de especial agradecimento aqui ao Miguel pelas simpáticas palavras. Quanto ao blockchain e aos dados, partilho também as inquietações do Miguel relativamente à utilização que possa ser dada, enfim. Mas passando então aqui à minha comunicação, eu gostaria de começar por agradecer a honra de ter sido convidado para este fórum, onde se pretende falar sobre o futuro da saúde em Portugal. E perante tão distinta audiência, que cumprimento respeitosamente, é com grande sentido de responsabilidade que partilho a minha visão sobre a temática. Quanto ao painel do blockchain, é importante dizer, desde já, que é uma palavra que entrou no nosso cotidiano, entrou nas nossas vidas e tem atraído a atenção de muitos agentes económicos e de várias instituições. E, naturalmente, também na área da saúde tem recebido a atenção devida. O que começou por ser uma mera descrição do funcionamento do sistema Bitcoin ganhou notoriedade e autonomizou-se. Quando foi apresentado em 2008 o Bitcoin, o blockchain era uma palavra que se escrevia em separado e que descrevia, na prática, a forma como os blocos de informação eram adicionados uns aos outros. No entanto, ganhou a tal notoriedade. Mas também, tal como em 2008 se vivia uma fase de crise financeira, hoje em dia também vivemos tempos conturbados e de mudança. Mas foram essas dificuldades que levaram o criador do Bitcoin, na altura, Nakamoto, a desenvolver um sistema alternativo
ao sistema financeiro vigente na altura, que ele achava que não merecia a nossa confiança e que, por isso, também não merecia o resgate público com dinheiros públicos. Portanto, há aqui uma questão de confiança muito importante. Neste sistema alternativo, que às vezes parece um pouco hermético, no fundo, se um sujeito, o sujeito A, quer transferir fundos para um sujeito B, então comunica essa intenção à rede de Bitcoin, dizendo o destinatário e o montante a transferir, e a rede de Bitcoin, no fundo, assume a realização dessa transação. Para que os nós desse sistema possam inscrever essa transação nos blocos de informação, têm que resolver uma equação matemática que serve como demonstração do esforço e do investimento que esses participantes fazem. Este puzzle chama-se Proof of Work, é uma das tecnologias que o Bitcoin aproveitou para criar, no fundo, este sistema alternativo. Quando o bloco é validado, quando o puzzle é validado, e adiciona-se esse bloco ao resto dos blocos. Portanto, há uma espécie de, imaginem um registro predial em que nós temos o registro de uma casa para ser transferida para outra pessoa, tem que lá constar previamente. Também aqui os bitcoins para serem transferidos estão todos registados na cadeia de blocos. Esta tecnologia, como dizia, resultou da conjugação de várias tecnologias pré-existentes, como sejam a criptografia digital, os mecanismos de consenso, no caso do Bitcoin, o Proof of Work, o timestamp, funções de hashing, entre outras. Mas aproveitou também várias lições de tentativas anteriores de criação de moeda digital, mas que infelizmente foram mal sucedidas. Creio que com isto que podemos dizer que o Bitcoin é a primeira manifestação que existe da tecnologia blockchain. Mas os conceitos não se equivalem, por uma razão. No Bitcoin nós temos transações das unidades de conta desse sistema, apenas. Estamos a transferir valor de A para B. Ao passo que o blockchain permite aplicações variadas, pode ser adaptado às necessidades que se vão sentindo. E isto deve-se em parte ao facto de o seu criador ter partilhado o código base da sua invenção, o que permitiu depois invenção em cascata ou várias inovações à volta dessa inovação essencial. Portanto, seria incorreto dizer nesta fase que blockchain é apenas moeda digital. Na verdade, blockchain é uma plataforma digital que pode servir a diversas funcionalidades, entre as quais a de moeda digital. Por exemplo, esta tecnologia poderá servir para angariar fundos para projetos empresariais, como, por exemplo, com as ICOs, com as Initial Coin Offers. Neste caso, das ICOs, que tem uma lógica semelhante ao crowdfunding, os investidores adquirem tokens representativos de um bem ou valor. O Miguel há pouco falava dos assets digitais e dos crypto-assets. Esta é uma das formas mediante as quais o blockchain entrou na nossa sociedade e na vida empresarial em força. Por outro lado, a tecnologia também pode servir como ferramenta inovadora de gestão da informação. Creio que aqui, também, endereçando um pouco as palavras do Miguel, o blockchain pode ser uma forma de limitar e salvaguardar a utilização dos dados pessoais e, neste caso, dados de saúde. Ademais, penso também na possibilidade de se registarem smart contracts. Para a área jurídica, que é a área de onde eu venho, é uma potencialidade muito apetecível, desde logo porque permite automatizar as consequências e as condições contratuais previamente acordadas. Mas importa ainda dizer que o Bitcoin é talvez a forma mais pura conhecida de blockchain, porque no Bitcoin, no sistema Bitcoin, estão presentes os seguintes 6 elementos, que passo a descrever. A distribuição, ou seja, os participantes da rede, os participantes integram uma rede na qual estão ligados entre si. A encriptação, porque são usadas técnicas de encriptação para o registro dos dados nos blocos, mas também dos blocos entre si. A pseudonimização, porque os utilizadores participam através de um pseudónimo, de uma chave pública da qual é titular, que representa o seu dinheiro,
não havendo divulgação direta da sua identidade. Isto, na ótica da proteção de dados, é bastante relevante. A imutabilidade. As transações são registadas criptograficamente e com timestamp e são adicionadas de forma sequencial. Isto traz uma grande resiliência ao sistema. Além disso, estas transações não podem ser alteradas. A tokenização. As transações implicam uma troca de valor representada por um token, que é uma nova forma de representação digital de valores. E, por fim, a descentralização. Tanto a informação da rede e as regras de funcionamento são mantidas pelos participantes, múltiplos participantes, não existindo uma entidade de controle, uma entidade de gestão que possa servir de centro de imputação de responsabilidades. Isto traz alguns problemas, na verdade. Esta última característica, a descentralização, representa uma ameaça ao status quo, porquanto encerra polémicas possibilidades de mudança social. Em especial numa era em que os níveis de confiança dos cidadãos nas instituições públicas, nos líderes empresariais e políticos, são baixos. Em concreto, esta possibilidade de descentralização traz-nos uma mensagem simples, mas revolucionária. Aquilo que nós, como sociedade, confiamos em intermediários de confiança para realizarem por nossa conta, passamos a poder realizar nós próprios diretamente nestas plataformas que facilitam o contacto peer-to-peer. É uma mensagem que contém algo de libertário, de capacitante para o cidadão, razão pela qual existem opositores. A existência de opositores é grande, sejam eles instituições públicas ou de incumbentes que não querem ver os seus modelos de negócio ameaçados. Ainda assim, e abstraindo do potencial revolucionário desta tecnologia, estamos certos de que haverá inúmeras oportunidades de criação de valor na sua utilização, mesmo quando não se verifiquem todos os elementos referidos supra. Aliás, a maioria das inovações desenvolvidas e inspiradas pelo sucesso do Bitcoin não contemplam todos os elementos que referimos. Há, neste momento, blockchains privados de acesso restrito, outros privados de acesso público e há também os blockchains públicos com o Bitcoin. Uma das valências que nos parece poder trazer grande valor acrescentado para a sociedade, de forma transversal, é a utilização como ferramenta inovadora de gestão da informação, tal como referimos anteriormente. Aqui importa destacar a imutabilidade dos registros efetuados em blockchain, bem como a transparência desses registros, a facilidade de rastreio da informação e a resiliência contra ataques informáticos. Estas características, em nossa opinião, representam uma segurança acrescida para a informação registada. A título de exemplo, vejamos o blockchain privado desenvolvido pela Maersk, o maior operador de contentores do mundo, em colaboração com a IBM. O TradeLens, que é esse blockchain, agrega a informação gerada pelo comércio internacional de contentores e pelas sucessivas interações entre os agentes económicos dessa cadeia logística. Este blockchain, que integra tanto parceiros, mas também podendo integrar concorrentes, permitiu já uma redução de cerca de 40% do tempo gasto na gestão da informação e gestão documental e com significativa redução de custos operacionais. Por outro lado, e também relevante aqui para o OPCR, o Isabel Group, o grupo belga, sugere a criação de um blockchain que permita aos bancos, de forma partilhada, fazer o compliance bancário. De acordo com este grupo, isto permitirá uma redução de 50% nos custos operacionais em compliance, permite a cada banco aproveitar a informação de compliance já registada por um banco previamente, num blockchain que ambos partilham. Estes exemplos, e são apenas alguns, poderão estabelecer-se como um conjunto de referência de experiências bem-sucedidas a aproveitar aqui para o setor da saúde. Em particular, no que se refere à gestão dos dados de saúde, que são ainda para mais dados de categoria especial aos olhos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas também no que diz respeito à compatibilidade dos sistemas de informação médica e de gestão hospitalar. Nesta área, o aproveitamento do blockchain pode ser útil tanto
para os hospitais, uma lógica de instituição, mas também para o utente, para o doente que precisa dos seus dados seguros e também para o médico. Num contexto de pandemia e de crise produtiva e financeira, é importante utilizar os recursos de modo a trazerem o maior retorno possível. Assim, do ponto de vista dos hospitais e da gestão hospitalar, sobre quem impende a responsabilidade pela gestão e segurança dos dados pessoais, a possibilidade de existência de um blockchain do Estado, onde, além da identidade e de outras informações, pudesse conter, de forma unificada e controlada pelos doentes, pelos titulares dos dados, a informação médica, esta possibilidade, dizíamos, poderia diminuir ineficiências na administração hospitalar e levar à otimização do tempo e dos custos dos recursos investidos. O exemplo óbvio é o da Agência para a Modernização Administrativa, que já contempla bases de dados múltiplas e que permite uma eficiência muito grande no trabalho com as empresas e para os cidadãos. Facilita muito a vida aos cidadãos. Ainda na perspectiva da gestão hospitalar, o desenvolvimento de um blockchain no âmbito da contratação pública poderia ser muito relevante para a área de compras e para a área financeira. Tanto quanto julgo saber, o Tribunal de Contas está a dar muita atenção a este tema, não só pela transparência que um blockchain poderia trazer à contratação pública, mas também pelo facto de ser um meio imutável de registro de informação que permite grande rastreabilidade. Além disso, tem a virtualidade de poder ser uma ferramenta de conquista de alguma confiança dos cidadãos. No que respeita à segurança da informação, sublinho-se o facto da tecnologia blockchain ser resiliente a ataques informáticos, porque as bases de dados se encontram replicadas pelos vários nós que participam no sistema. Imaginem perante um ciberataque com vista ao comprometimento e indisponibilização da informação de saúde e interrupção do serviço, os impactos seriam muito menores, permitindo uma continuidade do negócio e operacional, pois a informação estaria, lá está, replicada em vários nós e, portanto, seria imediatamente recuperável. Por fim, a adoção de um blockchain no setor da saúde poderá promover a padronização da informação médica e, eventualmente, dos sistemas de gestão médica. Tanto quanto se sabe, parte significativa dos registros médicos contém escrita livre, o que dificulta a consulta e correlação de forma estruturada, inibindo a utilização de ferramentas de data mining, de texto mining ou até mesmo de inteligência artificial em todo o seu potencial. Neste caso, a tecnologia blockchain poderá ser um catalisador de mudança, podendo promover, inclusivamente, a alteração do paradigma entre concorrentes, comutando-se entre um paradigma de concorrência para um paradigma colaborativo, ainda que limitado, lá está, a certas atividades, e permitindo simultaneamente uma mutualização de alguns custos operacionais. Como o Luís vai falar sobre a perspectiva do doente e dos médicos, eu passaria para as conclusões, dizendo que a tecnologia blockchain ainda vai na sua juventude, ainda vive uma fase de descoberta e de experimentação, mas ainda assim já existem várias oportunidades que podem ser aproveitadas e é uma real possibilidade de criação de valor no setor da saúde. Citando Samuel Beckett, dirijo uma palavra de reconhecimento aos inovadores e líderes que têm procurado novas soluções para os nossos problemas. Importa tentar sempre, falhar sempre, não se importar, tentar de novo, falhar melhor. Muito obrigado pela vossa atenção. Ora, antes de mais queria agradecer ao Guilherme, que trouxe aqui uma visão do que é o blockchain, dos desafios que ela nos coloca, e fê-lo de uma forma brilhante, deixou acrescentar, apesar de ser amigo dele e ser suspeito em dizê-lo. Ele trouxe aqui algumas temáticas que serão muito facilmente replicáveis na área da saúde. Falou exatamente do que é o KYC nos bancos. Ora, é hoje obrigatório em todo o mundo que os bancos ou outras instituições financeiras, e mesmo não financeiras, tenham a verificação de quem é o seu cliente, de quem é que está à sua frente.
E isso, replicado N vezes por N instituições financeiras, traz um custo acrescido. Aliás, é uma das queixas das instituições financeiras, é um custo acrescidíssimo que isso tem, especialmente para aquelas que são mais pequenas, aquelas instituições mais pequenas. Ora, aproveitando o blockchain, será possível, e havendo uma rede de confiança entre várias instituições financeiras, aproveitar aquilo que é feito numa instituição financeira para o outro. Ou seja, nós dirigimos a um banco, damos os nossos dados e automaticamente esses dados são partilhados através do blockchain de forma segura, criptográfica, com todos os elementos que referidos aqui pelo Guilherme, serão disponibilizados para outro banco, caso eu vá ser cliente do outro banco. Bastando eu apresentar uma chave criptográfica que dá acesso aos meus dados já recolhidos por outra instituição financeira. Ora, é este modelo que é também aplicável e já existem estudos muito avançados. Aliás, já está em desenvolvimento uma proposta comercial de uma solução de software, podemos chamar-lhe uma app, uma aplicação, que vai fazer o registro médico de cada doente. Isso como? Cada um de nós teria essa aplicação, imaginando que vamos a diversas instituições de saúde e nessas diversas instituições de saúde o médico teria acesso a escrever lá o diagnóstico que tinha, a colocar lá as imagens ou outros relatórios complementares de diagnóstico e essa informação seria salvaguardada num blockchain e caso nós nos dirigíssemos mais tarde a outro hospital, nós, através de uma chave criptográfica nossa, poderíamos dar acesso aos médicos dessa informação que tinha sido recolhida num hospital concorrente, num outro país. Haveria, como disse ali o Guilherme bem, uma padronização, teria que haver uma padronização da informação médica. Isso facilitaria depois até outras questões como a inteligência artificial, data mining e outras. Mas isso é uma possibilidade, aliás, já existe em estado muito avançado uma aplicação para esta área. Iria-se colocar aqui uma questão que se coloca, será um blockchain público ou um blockchain privado? Isto é, acima de tudo, uma questão de confiança. É que se for um blockchain público, apesar a informação lá está, não é pública, porque é de nós, para ter acesso, tinha que ter uma chave privada. Mas daria uma segurança às pessoas de saberem que só nós, porque será um open source, só nós é que teremos acesso àquela informação. Quando é um blockchain privado, pode-se colocar aqui alguma questão de se a entidade gestora do blockchain tem ou não acesso à informação. Claro que isto levanta outros problemas. Se é, em caso de emergência, eu tenho um acidente, vou para o hospital, não estou disponível para dar a minha chave, é importante ou não que uma entidade tenha os meus dados de saúde para me socorrerem de uma forma mais eficaz? Se calhar é. Portanto, levantam-se aqui algumas questões que ao longo do tempo vão ser vistas e vão ser debatidas e nós podemos hoje dar um pequeno e modesto contributo para essa discussão. Há também uma situação que é utilizar os smart contracts à gestão de seguros médicos. Normalmente existe alguma litigância entre aquilo que é o interesse do segurado e da seguradora e com este smart contract, imaginem, em caso de acidente, ele é automaticamente acionado e as indenizações e todos esses processos serão muito mais agilizados. Os smart contracts também podem ser utilizados em situações, por exemplo, de assistência remota, em que o doente, depois de recolher a informação sobre ele, por exemplo, a temperatura, o smart contract aciona logo uma receita médica que pode ser levantada na farmácia mais próxima, tudo automatizado, sem haver um risco de estar a ser adulterado, sem haver uma complicação dessas. Por falar em adulteração, uma das soluções que está a ser avançada também é exatamente o seguimento e verificação de medicamentação. Calcula-se que no mundo, hoje em dia, morram centenas de milhares de pessoas, eu não tinha ideia que eram tantas, por falsificação de medicamentos. É uma situação bastante grave e existem também soluções já comerciais que começam a ser
postas aí para exatamente fazer esta verificação do seguimento, o seguimento tal qual como os contentores referidos ali pelo Guilherme, neste caso dos medicamentos. Agora, muito importante, há uma aplicação já, e acho que aqui já estamos em pontos mais sensíveis, para o armazenamento de cada um de nós, do DNA de cada um de nós. Ou seja, nós vamos dar uma amostra de DNA, ela é toda descodificada e colocada em blockchain de forma, é claro, anónima. Só nós é que teremos acesso, através da tal chave, neste caso privada, aos dados ali inseridos. E isto poderia ajudar a recolher milhões de perfis de DNA e, a partir daí, podermos ter, através de inteligência artificial e de outras técnicas informáticas, como o data mining, por exemplo, nós podemos ir recolher informação e fazermos estudos muito mais depressa. Um exemplo, se calhar um bom exemplo até com esta pandemia, se houvesse uma padronização dos dados recolhidos, e julgo que até isso é difícil no seio de cada um dos países, quanto mais a nível internacional, mas não é impossível, e com essa recolha desses dados serem colocados em blockchain, ou seja, garantir-se uma anonimização e, por um lado, e por outro lado, o acesso a quem for dono desses dados, que somos cada um de nós, podemos fazer uns estudos muito mais avançados. E agora, por fim, e porque eu achei que esta aplicação teria muito interesse, e é um pouco disruptiva, apesar de não ser nova a ideia, que é corresponsabilizar os doentes pela sua própria... Os doentes não, cada um de nós pela sua própria saúde. Portanto, há alguns países em que já existe a proposta, se eu fumar e começar a ter problemas por causa do fumo, ser aconselhado de uma forma muito forte a deixar de fumar e responsabilizar-me por isso. Ou seja, se eu não deixar de fumar, a assistência prestada a mim, porque as doenças que eu tenho derivadas do tabaco são da minha responsabilidade, essa assistência é dada, mas começa a custar mais. Tenho que eu a suportar e não a sociedade a suportar a questão de eu não ter tido cuidado com a minha saúde de uma forma mais do que negligente, muito ativa. Há uma proposta de uma aplicação de promoção e recompensa por vida saudável, ou seja, isto vai trazer alguns perigos, que o Miguel referiu. Essa aplicação, por exemplo, monitorizava e vai monitorizar o meu registro, se eu faço exercício físico ou não, por exemplo. E, de acordo com esse registro, fazendo de exercício físico, vai-me dar umas moedas virtuais, que não serão bitcoins, serão umas moedas virtuais de um blockchain próprio, e essas moedas virtuais serviriam para pagar parte de consultas que eu viesse a ter mais tarde alguma necessidade. Ou seja, quem tivesse um estilo de vida mais saudável seria recompensado com mais moedas, iria pagar menos por serviços de saúde mais tarde, que é uma forma de recompensar um estilo de vida saudável. É claro que isto levanta algumas implicações até morais, não é? Mas é por isso que nós estamos cá, todos nós, a sociedade, não só nós aqui, de podermos nós vir a debater hoje e no futuro se estas aplicações são de aproveitar, se serão formas de utilizar o blockchain se são essas elas mesmo desejáveis. Por mim é tudo, estou completamente disponível, eu e o Guilherme, para qualquer questão que venha a ser levantada, e eram só que eu vinha aqui trazer, agradecendo a vossa atenção e esperando uma próxima oportunidade. Obrigado. Sim, faço. Guilherme, se calhar vens aqui, ajuda-me. E eu vou pôr a máscara, se calhar, não? Estamos aqui perto um do outro. Miguel e Luís, muito obrigado a ambos pela exposição. O meu nome é Carlos Cruz, sou da Deloitte. Gostaria de colocar uma pergunta aos dois. Responde aquele que entender. Esta questão e este exemplo que o Luís agora partilhou connosco, de uma das possibilidades de aplicação da tecnologia blockchain, relacionada com o facto de haver um registro
chamemos-lhe um registro único dos utentes, que permitisse que o utente pudesse, ou que em qualquer prestador de cuidados de saúde, público ou privado, existisse acesso aos dados do utente, a todo o seu histórico. Esta é uma questão que tem vindo a ser discutida, aliás, mesmo no contexto do Fórum de Saúde do século XXI, esta questão foi discutida e foi identificada como sendo uma das medidas absolutamente fundamentais para mudar, em termos daquilo que é o nosso sistema de saúde. A tecnologia existe, a tecnologia está testada, não é nova, é segura, como referiram. A regulação também já existe. No limite, poder-se-ia questionar se o próprio utente não quer disponibilizar essa informação, mas para isso existe o enquadramento e o consentimento da própria pessoa. No vosso entender, o que é que obsta a que não se dê o passo concreto de empreender, de facto, e de tornar efetiva essa questão? Se me permitem, à partida, eu diria que há uma resposta óbvia e há outra menos óbvia. Em primeiro lugar, a resposta mais óbvia. Para implementar um blockchain é preciso alguma capacidade tecnológica, é preciso haver pré-requisitos tecnológicos que permitam mudar para esse novo paradigma. Um deles, creio que referi, é termos uma informação médica padronizada. E se não existe, há algum trabalho de SAPA prévio a fazer, porque o blockchain terá mais valor para nós quanto melhor for a informação que nós lá registarmos. E, portanto, teremos que fazer um trabalho prévio de preparação da informação, de uniformização e também de capacitação das pessoas para trabalhar num ambiente mais tecnológico ainda, com grandes características de utilização de criptografia e, portanto, temos que tornar isto o mais simples possível. Uma justificação menos óbvia, parece-me, podia ser o facto de as primeiras utilizações do blockchain, se quisermos, atacarem diretamente uma função essencial do Estado, que é a moeda e o controle do dinheiro. Nós temos o edifício do Estado resulta da cobrança de impostos e, portanto, o controle do dinheiro é essencial. Se a primeira experiência desta tecnologia foi um ataque direto a este status quo, como é óbvio, ganhou logo algumas resistências para outras aplicações. E é difícil quebrar estas resistências explicando que pode haver outras aplicações bastante mais inócuas. Eu concordo perfeitamente. Uma outra questão será, para os utentes, a questão da confiança. Teria que ser, especialmente com uma população como a nossa, algo envelhecida, temos que explicar, por exemplo, que o acesso àquela informação era com a sua autorização. E se ele fosse um oftalmologista, hoje, o oftalmologista podia ter a informação só relevante para ele e ele não tinha que prestar a justificação que no dia anterior tinha estado numa outra consulta de uma outra especialidade. Tem que se dar confiança também às pessoas, tem que haver alguma educação para esta área, não só dos utentes, e como referiu muito bem o Guilherme, dos médicos, são eles que vão registrar essa informação. Essa informação vai ter que ter algum grau de padronização. Eu julgo que um dia vamos passar por aí, e espero que esse dia venha depressa, para bem de todos nós. Imaginando uma criança que nasce hoje e já vai utilizar esta tecnologia, quando chegar aos 50 anos, tem um histórico que vai ser uma enorme mais-valia para a sua saúde, de certeza absoluta. Peço desculpa agora com estas coisas. Muito bom dia, gostei muito das vossas apresentações. Chamo-me Isabel Trindade e estou a representar a Ordem dos Psicólogos. Tenho aqui duas, não são questões, são mais umas achas para uma discussão. Primeiro, concordo perfeitamente com o Carlos no que ele disse, que o registro de saúde eletrónico existe. Pronto. O que não existe neste momento é o registro de saúde eletrónico estar acessível ao privado. Pronto. Está no sistema público, no SNS, existe o registro de saúde eletrónico. Um médico de um hospital da Guarda pode ver o que é que se passou de um hospital de Lisboa e vice-versa. Portanto, isso existe. Também é uma defesa, eu penso que do próprio Estado e de todos nós, que esse registro haja acesso tanto no público como no privado,
até porque isso vai fazer com que o Estado gaste muito menos. Porque seja no público ou seja no privado, é o Estado que vai comparticipar todos os nossos exames. Portanto, se eu vou ao médico, ao oftalmologista, como disse, aqui em Lisboa, e depois, até se sou uma pessoa que gosto muito de ir a vários médicos, e vou ao médico da Guarda, ao médico daqui, ao médico dali, cada um requisita-me exames e, portanto, o Estado está a pagar muito mais. E, portanto, que isso, eu penso que é muito mais por inércia do próprio Estado, que isso não é trabalhado. Porque posso-lhes dizer que não são só os médicos que têm registro, todos os técnicos, os que fazem, portanto, consulta têm registro e portanto, há a nível do próprio sistema, às vezes outros técnicos, portanto, eu enquanto psicóloga, muitas vezes não tenho acesso ao que é que o médico disse, o médico não tem acesso ao que eu disse e, portanto, isto é mau para o doente e eu acho que é mais inércia. Mas a questão que eu vinha lançar não era esta, era outra, e tem a ver com a minha área, portanto tem a ver com a área do comportamento. Eu fico muito a mexer na cadeira e, portanto, não podia deixar de dizer isso, que quando se fala naquilo que disse, de que eu por fumar não posso ter acesso a não sei o quê. Isso acontece, não é só por fumar, é por ser gordo, é por ser isto, é por ser aquilo. E a sociedade caminha para aí. Eu só digo uma coisa, o comportamento não é da nossa responsabilidade individual, mas nós não mudamos só o nosso comportamento porque queremos ou porque não queremos. Porque senão eu faço aqui uma pergunta. Porquê é que os médicos, que são as pessoas que têm maior conhecimento sobre a saúde, o que faz bem e o que faz mal, têm comportamentos de risco para a saúde? São comportamentos suicidários? Estão todos com algum problema mental? Não. É porque há muitas coisas, há muitas variáveis que levam ou não a pessoa a modificar o comportamento. Portanto, eu concordando com tudo isto, concordando com o avanço da ciência, concordando que isto é muito importante e já não há um passo atrás, só há um passo para a frente, gostaria que as diversas ciências e a ciência psicológica em particular fosse chamada ao debate, porque senão tornamos numa sociedade em que nenhum de nós gostaria de vir a viver. E pronto, era só isso. Doutora, queria agradecer. Não mato o mensageiro, só trouxe aqui a mensagem. Não, eu concordo consigo, concordo mesmo, não lhe faço nenhum favor a dizer que concordo consigo. Agora, a doutora sabe, e tão bem quanto eu, alguns países, nomeadamente aqueles países mais a norte da Europa, têm esta visão e estas aplicações, esta aplicação, posso-lhe dar a seguir o nome, já existem e a ideia é espalhar a sua utilização. No nosso caso, julgo que ser muito responsável chamar todas as áreas, incluindo a psicologia, para este debate, com certeza que sim. Deixe-me só dar aqui uma à parte. A questão da utilização do blockchain para o registro médico, eu julgo muito importante, e não só no seio do país, porque a ideia não é só ficar com este registro médico dentro do país. Imaginando, eu vou viajar para os Estados Unidos da América e com uma simples chave que eu tenho no meu telemóvel, dirijo-me ao hospital em Boston e está lá o meu registro clínico. Está em português, com certeza que sim, mas com uma padronização, como falou aqui o Guilherme, uma padronização da informação médica poderá ser extraída, se não toda, a maior parte da informação que lá esteja. Portanto, é muito mais abrangente do que ao nosso território. E parece-me mais. Há aqui uma questão, outra questão importante, que é da proteção de dados. Num registro central, como hoje acontece, os dados do doente, quem é o dono, apesar de quem ser o dono dos dados, ser o doente, a verdade é quem faz uma gestão e quem pode recolher essa informação é a entidade gestora central. Num blockchain, daí a tal questão que eu coloquei, de ser público ou privado, um blockchain público ou privado, podemos colocar aqui a questão de ser um público e essa informação era mesmo detida pelo doente. Claro que levantam-se estes problemas, por exemplo, da ação médica de emergência numa situação que seja preciso intervir rapidamente. Mas, de qualquer maneira, e voltando ao segundo ponto, concordo perfeitamente com a doutora. Obrigado. Eu acrescentaria só, se me permitem, concordando também, dada a sensibilidade da proposta destas novas aplicações, no fundo é estar a condicionar o comportamento a um resultado a nível de seguros, etc.
Eu diria que numa sociedade regida pela liberdade, como a que nós queremos e a que nós vivemos, estaria na liberdade de cada um contratar com a seguradora que faz isso ou que não faz. E, portanto, se calhar haveria pessoas interessadas em contratar e outras não. E acho que essa liberdade também é saudável, darmos essa liberdade às pessoas. Só assim. Obrigado. Gostava de todos agradecer. Obrigado.